Olá, vamos para mais uma aula de ciências. Eu espero que todos estejam bem, certo? Peguem o caderno 2 e abram na disciplina de ciência, na página número 7, certo? Vamos lá. Ciências. Vamos aí acompanhar, preste atenção. Vamos falar sobre raiz, certo? Na página 7. Logo depois do jogo rápido, que foi da aula passada, que vocês responderam, certo? Vamos falar sobre a raiz da planta. As plantas são seres vivos que, em sua maioria, vivem fixas no solo. Há também algumas que são aquáticas, como os aguapés e a vitória régia. Quando falamos aquática, estamos falando de quê? De água. E outras que são consideradas aéreas, como as orquídeas. Quando falamos em aéreas, falamos em ar, mas só que elas se fixam em um tronco de alguma árvore. Aí chamamos de quê? De aérea. Por não precisarem necessariamente de terra para se fixarem, mas todas têm em comum o fato de não se locomoverem e precisarem estar em um substrato, certo? O que é substrato? Uma superfície na qual as plantas se desenvolvem, como a terra ou a água, certo? Vamos agora para a página 8. Na página 8, temos assim: a raiz de uma planta tem a função de absorver água e nutrientes do ambiente em que ela vive. Então, se eu perguntar qual a função da raiz, então a função da raiz é o quê? É absorver a água e nutrientes do ambiente, certo? Onde ela vive. No caso das plantas terrestres, tem também a função de fixar a planta no solo. Há diversos tipos de raízes, mas podemos ver na imagem um exemplo comum, no qual há uma raiz principal, raízes laterais e outras bem finas. Vocês vejam aí a raiz principal, observem aí no livro de vocês, não é? A raiz principal, e nós temos as raízes laterais, essas que ficam dos lados. Observaram? Então, principais regiões de uma raiz. Vamos lá. As raízes podem ter variadas formas. Se eu perguntar, só existe uma forma de raiz? Não. A raiz tem o quê? Formas variadas, possibilitando que as plantas habitem diferentes lugares, como no solo, áreas alagadas, ou mesmo que se apoiem em outras plantas, cercas e muros. Não é? Vocês já devem ter observado, assim, algum quintal que tenha cerca, que tem algumas plantas que vão crescendo na cerca, não é? Ou então em algum muro. Então, alguns tipos de raízes permitem que a planta armazene o quê? Nutrientes, como é o caso das raízes tuberosas. Por exemplo, a cenoura, não é? Veja alguns exemplos dos diferentes tipos de raízes. Então, observem aí formas de raízes. Como falamos aqui em cima, que são o quê? Formas variadas. E agora nós estamos vendo, observem as formas variadas das raízes. Nós temos as raízes subterrâneas que ficam o quê? Abaixo, não é? Nós temos as raízes adventícias, raízes aéreas, raízes aquáticas, raízes escoras
raízes tubulares e raízes grampiformes, certo? Então, observem aí os tipos de raízes. Observaram? Ótimo! Então, sabemos que não existe só uma forma de raiz, existem formas variadas. Vamos agora para a página 8. Na página 8, nós vamos falar o quê? Sobre o caule. Falamos da raiz da planta, não é? Agora nós vamos falar sobre o caule. Estamos falando o quê? Partes da planta, partes por partes. Então, agora vamos falar sobre o caule. O caule é a parte da planta que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Se eu perguntar qual é a parte, o que é que o caule sustenta? Qual é a função dele, né? Então, é o quê? Sustenta as folhas, as flores e os frutos. E outra coisa também que ele faz, ele transporta, o caule, ele transporta a água e os nutrientes, desde a raiz para todo o resto da planta. E é o responsável pela distribuição dos produtos da fotossíntese das folhas para todas as outras partes, certo? Então, o caule é de grande importância, né? Todas as partes têm a sua função. Então, o caule normalmente é cilíndrico, podendo ter ramificações diversas. No caso, os galhos podem ser diversos. Pode ser forte e rígido, como os troncos das grandes árvores. Ou delicado, como o de hortaliças e plantas rasteiras. Hortaliças, hortaliças são plantas colhidas nas hortas e utilizadas na alimentação. Certo? Quando falar em hortaliça, você já está sabendo que são plantas que são colhidas em hortas. Vocês observem aí o tronco forte e rígido para sustentar uma árvore, que é nessa primeira imagem, não é? O tronco como ele é. Logo abaixo, nós temos uma outra imagem, que é do caule delicado, que nós temos aqui essa plantinha chamada manjericão, certo? Observaram a diferença de um caule que é delicado e o caule que é já forte e rígido de uma árvore. Vamos para a página 10. Né? Falamos da página 9 e agora vamos para a página 10. Na página 10 tem o seguinte: conectando com história. Ah, mas a aula não é de ciências? É, mas dentro da nossa história do Brasil, temos também uma parte que fala de uma árvore que tem um nome chamado pau-brasil. Certo? Vamos conhecer um pouquinho. Terra Brasilis, como ficou conhecida a nova colônia de Portugal, teve a origem de seu nome diretamente ligada à exploração do pau-brasil e, portanto, ao início da destruição da Mata Atlântica. Nativos das florestas tropicais, em especial no trecho da Mata Atlântica que vai do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. O pau-brasil foi intensamente explorado devido ao corante vermelho extraído de seu tronco. Nós falamos do pau-brasil quando falamos de quem? Dos portugueses quando chegaram nas terras brasileiras, não é? O que eles exploraram nas nossas terras brasileiras. E uma das coisas que foi mais explorada foi o quê? Essa árvore por nome de pau-brasil.
Então, como estamos falando de árvore, não é? As partes de uma planta, então, vamos falar também um pouquinho desse pau-brasil. Então, continuando. O corante extraído de seu tronco, a brasilina, foi muito utilizado para tingir tecidos. Tingir quer dizer dar uma cor ao tecido. E fabricar tinta para a escrita. Atualmente, poucos exemplares desta espécie são encontrados em estado nativo, devido à intensa exploração extrativista. Então, aí vocês estão vendo a imagem, os pigmentos de tom avermelhado, presentes no pau-brasil, eram utilizados para tingimento de tecidos, quer dizer, a pintura do tecido. Vocês estão vendo aí no livro de vocês, não é? Que está colorido. Vocês podem observar a cor que acabamos de falar, né? Então, vem o desafio. Podemos utilizar raízes e caules em nossa alimentação? Essa pergunta vai estar na atividade que vai estar, não no livro. A atividade de ciências de hoje vai estar na plataforma. Vocês irão responder essa atividade na plataforma. E uma das questões eu coloquei que podemos utilizar raízes e caules em nossa alimentação? Podemos sim, que nós não falamos já de raízes, não é? E de caule. Um exemplo de um caule. A cana, não é a cana de açúcar. A gente não descasca, não é a cana e chupa. Ali é um caule, a cana de açúcar. No caso de outra raiz que pode servir de alimentação, nós vamos falar o quê? Da mandioca, né? A macaxeira, que é uma raiz e que serve de alimentação, certo? Então, hoje nós falamos de duas partes da planta, que foi a raiz e o caule, não é? Eu disse a importância da raiz. Não existe uma forma só de raiz, existem formas variadas, não é isso? Vocês viram a imagem de vários tipos de raízes. Nós falamos do caule e a importância dele. Qual a importância dele na planta? Então, qualquer dúvida pode me chamar, certo? E perguntar. E a atividade vocês irão responder na plataforma do Sistema Max, certo? Bons estudos e até a próxima aula.